Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar nossa construção, é, nossa construção de relacionamento com a gramática da língua inglesa, da língua portuguesa, né? E, e essa relação ela vai nos dar equipamentos, vai nos equipar com ferramentas de classificação. E essa classificação vai acordar a gente quando a gente estiver no texto e precisar de uma referência em relação aonde estamos dentro desse texto, dentro desse parágrafo, dentro dessa palavra em representação desprendida pela forma culta da linguagem, né? Pela forma correta, correspondente à gramática, porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que não entendem gramática falam certo. A pessoa não precisa entender gramática para falar certo, para falar coloquialmente. E para construir magias no sentido frasal, né? De convencimento, de impulso, de vibração de energia. Então as pessoas elas não precisam ser coincidentes, elas não precisam de ter formação e níveis superiores para poder corresponder bem a isso. Porém, contudo, no entanto, quando a gente, né, começa a acordar para essas ferramentas, a gente começa a ver o mundo da ortografia, o mundo da morfologia, o mundo da gramática de forma diferente e a gente começa a aprovar ou reprovar os oradores, né? Os construtores, as construções metalinguísticas no sentido das orações, né? No sentido dessas relações sintéticas de função somática pro senso humano, né? Então, faz todo sentido, né? E é muito cobrado você saber que equipa-se dessa construção em nós, conseguir saber quais são os conjuntos de palavras que são substantivos, como que elas interferem na frase, se elas continuam sendo substantivos ou elas podem se transformar em adjetivos em algumas ocasiões, quando deslocados. Como eu devo... aonde que é o lugar da conjunção, e se a conjunção estiver deslocada, o que deve representar esse deslocamento, né, para uma relação gráfica positiva para todos aqueles que forem ler, sendo leigos ou não, né? Então é importante saber o que é verbo, o que caracteriza o verbo, aonde que ele fica na frase, né? Quem que é o sujeito, o objeto direto. Então vamos lá, vamos nos sintonizar a isso. No último vídeo, então, a gente viu sobre a estrutura das palavras e eu falei a beça sobre, né? Porque eu estava admirando as relações que trouxemos
entre as tabelas dos sufixos e prefixos, né? Que são elementos que conseguem dar efeito, causar efeito nos radicais palavras, né? Efetivadas por esses prefixos e sufixos. E a gente tem os prefixos e sufixos latinos e gregos. Então foi bastante interessante. Porém, a gente não pode focar muito neles, porque temos muita coisa para ver até então, para nos preparar para o concurso público, né? Então, beleza. O segundo tema que a gente vai ver é a formação das palavras, composição, derivação, hibridismo, onomatopeia e abreviação. Então, vamos lá. Vamos soltar uma aqui. Tema 2, né? Ixi, espera só um pouquinho. Passa para cá. Aqui. Tema 2. Aí. Sistematizei aqui. Formação de palavras. Na língua portuguesa ocorre por meio de processos como derivação, adição de sufixos a uma palavra base. Então, a primeira formação de palavra que a gente tem é a partir da derivação, que ocorre quando a gente adiciona prefixos prefixos ou sufixos. A gente pode chamar de adição de afixos, né? Deixa eu ver aqui. Afixos. É uma palavra base. E a composição, junção de duas ou mais palavras. Então a gente tem a derivação e a gente tem o processo de formação de palavras por junção. Junção. É quando você une duas ou mais palavras, formando uma palavra nova, né? Além de outros processos como hibridismo, onomatopeia, abreviação e conversão. Então, esses aqui são os mais comuns, mas a gente tem o hibridismo, a onomatopeia, abreviação e conversão. Abreviação, conversão. Conversão. E essas aqui que são menos comuns, né?
que expandem o vocábulo para atender às necessidades de comunicação da língua. Aí, ó. Derivação. Criação de novas palavras a partir de uma palavra primitiva pela adição de afixos, prefixos e sufixos. Então, a derivação prefixal é a adição de um prefixo à palavra e a sufixal. Então, na derivação aqui a gente tem a derivação... Deixa eu só pesquisar uma coisa aqui. Design, clica em tamanho do slide. Design. Onde que tá design? Aqui. Design na barra de ferramenta superior. Novo. Não. Página inicial. Slide. Não. Inserir novos slides. Novos slides. Transições, animações. Esse aqui. Deixa eu ver. Tag design na barra de ferramenta superior. No canto direito da guia, procura o grupo personalizar e clique no slide. Normal, né? Modo de exibição. Também não é isso. Apresentação de slide. Poxa, eu não tô achando não. Deixa eu ver se tem design na barra de ferramenta superior no canto direito da guia, procuro. Não consegui. Design. Apresentação de slides. Deixa eu ver aqui se tem imagem. Deixa eu ver. E aí?
Não, é isso aqui não. Formatação do plano de fundo. Não, não é isso. Ah, cara, já tô perdendo muito tempo com isso, né? Deixa eu pra próximo. Próxima. Agora eu não vou mexer com isso não. Beleza, vamos continuar aqui. Principais processos de formação de palavras, derivação. A gente tem a prefixal e a sufixal. Prefixal e a sufixal. Exemplos. Você pega a palavra guerra e colocar o ante nela, né? No começo da palavra. Isso vai virar uma palavra que se chama antiguerra. Antiguerra é diferente de guerra, né? Então, e a sufixal? A gente tem a palavra flor. E quando você coloca a palavra cultura nela com o i, e floricultura. É o lugar que vende, comercializa flor. E aí a gente tem também a parasintética, é a adição simultânea de prefixo e um sufixo. Por exemplo, na palavra noite você adiciona o prefixo a e o sufixo ecer, virá anoitecer. Então o nome dessa daqui é derivação parasintética. Ok, agora composição. União de dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Ó, a gente tem a composição, junção por justaposição, que você só vai encaixar um radical no outro. Os radicais são unidos sem alterações fonéticas ou morfológicas. Exemplo, pé de galinha. Pé de galinha é uma palavra, né? Não é o não é uma. Não houve nenhuma modificação. E aí a gente tem também por aglutinação. Processo de formação de palavras. Pelo menos um dos radicais sofre alteração ao se unir. Por exemplo, plano mais alto vira planalto. Percebe que o O do plano saiu. Então, justa aglutinação, um radical, pelo menos, perde não, né? Sofre alteração. Então a gente pode destacar essa informação que ela é muito relevante, ó. Diferencia da justaposição. Por hibridismo vai acontecer formação de palavras a partir de elementos diferentes, linguais, por exemplo, televisão, grego mais latim. Então, aqui ó, hibridismo, formação de palavras a partir de elementos diferentes da língua. De diferentes línguas. Exemplo, televisão. A gente tem a palavra grego e latim. Grego mais latim. Tele e visão, né? Por abreviação, redução de palavra por questão de comodidade.
né? Moto de motocicleta. Então é redução da palavra. Para quê? Para comodidade. Né? Você tem um texto enorme onde você vai repetir uma palavra que é grande. Você pode abreviá-la, né? Desde que seja feito de forma correta. A onomatopeia é a criação de palavras que imitam sons ou ruídos, né? Isso aqui é muito legal para coreografar sentimento quando você tem artes gráficas e você quer compor dentro da arte gráfica o som que vai converter o lado gráfico em estímulo sonoro. É bem bacana. Conversão. Mudança da classe gramatical de uma palavra sem alterações em sua forma. Por exemplo, o jantar é substantivo e de jantar é verbo. Então, conversão vai ser a formação de palavras por mudança de forma. Exemplo. Vamos pôr esse exemplo aqui. O jantar. Substantivo. Está na hora de jantar. Então, da ação de jantar, a ação de se alimentar. Então, é um verbo. Então, jantar e de jantar. Isso é, de forma simplória, o que a gente tem como recursos de identificação gramatical, morfológica, para o processo de formação de palavras. Conseguimos em um slide apenas, né? Vamos lá para o artigo. Artigo. Na gramática portuguesa, um artigo é uma palavra que acompanha o substantivo vindo antes dele para indicar se esse substantivo é específico ou genérico. Então, a gente vai ter o artigo para dizer para nós se é específico ou genérico. Específico ou genérico. Genérico. As duas paroxítonas, né? Proparoxítonas. Os artigos concordam com o substantivo. Então, ponto aqui, ó. Concorda com o substantivo. Em gênero masculino e número. Gênero e número, né? Número é plural ou singular e gênero é masculino e feminino. Existem dois tipos principais definidos: o a, os, as. Então, os principais são o né? O e o os e o a e o as, né? Os, as, o a. O, a, os, as. Aqui é artigo masculino, substantivo feminino.
masculino no plural e feminino no plural. Existem dois tipos principais definidos. Então, esses aqui são os definidos principais que a gente tem, que especificam se determinado. E indefinidos a gente tem o quê? Indefinidos. A gente também tem os indefinidos que vão uns ou umas, né? Então, uma, uns e umas. O que isso quer dizer para nós? Que quando a gente tem indefinido, a gente tem algo específico. Quando a gente tem algo indefinido, é que é algo genérico, né? Forma vaga, imprecisa. Vamos lá. Tipos de artigos e seus usos. Função do artigo definido: determinar um substantivo de forma precisa e específica. É para que você tenha a menor dúvida daquela pessoa. A menor dúvida, eu digo assim, de forma educada, porque dá para dizer-se que para que o receptor não tenha dúvida nenhuma sobre o substantivo que vai sofrer a ação ou executar a ação, né? Exemplos: a funcionária, o diretor, as funcionárias e os diretores. Percebe que concorda aqui, ó. Funcionárias, diretores, né? Funcionária. Exemplo de uso: a aluna destacou-se. Quem destacou-se? Foi a aluna. Então, não foi uma aluna, foi a aluna, né? Olha os indefinidos. Determinam um substantivo de forma vaga, genérica ou imprecisa. Então, se eu dissesse que foi uma aluna nesse caso aqui, foi uma aluna, não foi a aluna, né? Não foi a aluna cheia de características que descrevem ela, que ela é determinada. Um indivíduo, foi um objeto, né? Basicamente uma aluna. Determinar um substantivo de forma vaga. Então, você reduz um pouco a ênfase, né? Exemplo: um participante, uma funcionária, uns participantes e umas funcionárias. Então, quem que é a pessoa? Foi um participante, não foi o participante, né? Não foi a participante. Percebe que aqui a gente não tem, né, para participante é um substantivo que não deriva, né? Não sofre. Participante não tem gênero, né? Esqueci o nome disso. Exemplo de uso: uma aluna sobressaiu entre as demais. Então, quem sobressaiu entre as demais foi uma aluna. Funções adicionais: indicação de gênero e número. Os artigos indicam o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural do substantivo que acompanham. Substantivação de outras palavras. Os artigos podem ser usados para transformar palavras de outras classes gramaticais, como verbos ou adjetivos, em substantivo. Então, nós conseguimos, observação, conseguimos converter verbos e adjetivos
em alguns casos, vírgula, utilizando o artigo. Isso cairia no processo de conversão, né? Formação por conversão. Crase. Os artigos definidos a e as pode fundir-se com preposições que os precedem, como a, resultando na formação da crase, que é representado por um acento. Então, quando você tem uma preposição a, o artigo se une a ela e gera o elemento gráfico da crase, né? Então, quando a gente utiliza a crase, quando a preposição se soma ao artigo. Vamos deixar isso aqui. Então, isso aqui é, para nós, o artigo, né? Artigo número 3. Vou dar uma colorida aqui. Passamos para o tópico 4 desse vídeo. Então, no tópico 4, a gente vai ver numerais. E numerais é relativamente simples, né? Peraí. Ó, na gramática portuguesa, o numeral é a classe de palavras que expressam uma quantidade, ordem, multiplicação ou fração de seres ou coisas. Então vamos anotar isso aqui, ó. Expressa quantidade. Peraí. Quantidade. Quando a gente fala que ordem é primeiro, segundo, por aí vai, né? Não seria uma ordem como um imperativo de um verbo, né? Multiplicação. Por exemplo, quantas vezes a fulano foi à praia esse final de semana? Essa semana. Multiplicação ou fração de seres ou coisas. Seres ou coisas. Me dá 2/3 dessa pizza, né? 2/3 dos indivíduos, do total de indivíduos foram banidos, né? Sei lá o quê. Os numerais são palavras variáveis, ou seja, podem flexionar em gênero, número e classificam-se em cardinais. Então, numerais são variáveis em gênero,
E classificam-se em cardinais, que indicam a quantidade como 1, 2, ordinais, que indicam ordem. A gente tem os cardinais, os ordinais, que indicam a ordem como primeiro e segundo, e os multiplicativos, que indicam multiplicação, e os fracionários. Ordinais, multiplicativos, né? Por exemplo, dobro, triplo e os fracionários, que vão indicar fração como meio, terço, ó, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. 1, 2, 3, 100, 1000 expressam quantidade exata. Então é como se a gente estivesse falando dos números racionais, né? Racionais não, nos números inteiros, né? Cardinais são inteiros nesse universo, né? Expressam quantidade exata. Ou seja, a gente não vai ter dois meio sei lá, de gente exata, sei lá. Ordinais indicam ordem ou posição de um ser, uma sequência, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativos, a gente tem o dobro, triplo, quíntuplo, quádruplo. Fracionários indicam parte ou fração de uma unidade. Por exemplo, meio, terço, um quarto, um meio, né? Coloca um na frente que vai tranquilo. Ó, numerais coletivos. Numerais coletivos. Além das 4 classificações principais, existem também os numerais coletivos, que expressam um número preciso de elementos no singular. Exemplo: dúzia, centena, quinzena. Exemplo: dúzia, centena, dezena, não, quinzena. Então, esse aqui também é um numeral, só que é o coletivo. Então, aqui, ó, expressam números precisos de elementos no singular. Flexões do numerais. Flexões em gênero. Alguns numerais podem variar em gênero, masculino e feminino. Perceba: uma, dois, duas. Então, você tem... Vou até colocar assim, ó. Flexão. Uma. O e a. Dois e duas. A gente tem esse tipo de variação de gênero. Flexão em número. Outros numerais também se alteram em número singular e plural. Por exemplo, 1 e uns, 12 e dozes. E aqui a gente tem
número, né? Por exemplo, e uns, e uns, 12 e dozes. É isso, dozes. A diferença entre numeral e artigo indefinido, né? Porque a gente tem um artigo indefinido, e uns. Uma e umas. É importante não confundir o numeral com o artigo indefinido. Numeral determina uma quantidade exata. Exemplo, Joana escreveu um livro por ano. Refere-se à quantidade de livros. O artigo indefinido refere-se a um item qualquer, sem determinar a quantidade. Exemplo, Joana começou a ler um livro. Joana escreveu um livro. Joana começou a ler um livro. Um livro aqui é o artigo que define o livro, né? O artigo é o artigo indefinido que concebe ao livro uma apresentação. Agora, aqui é como se a gente estivesse contando, né? Refere-se a uma conta. Aqui, ó. Joana escreveu um livro por ano, ou seja, então, em 10 anos, Joana escreveu quantos livros? Né? 10 anos, dependendo. Ok. Então, esse aqui a gente cobriu com um slide também, né? Bom. Então, esse aqui, se eu não me engano, é o mais fácil que tem, né? Diga-se de passagem, quando você entende, né? O substantivo, vamos lá. Vamos ordenar aqui, ó. Substantivos. Por quê? Porque às vezes a gente, pela palavra, a gente cria uma dificuldade, uma resistência pelo tamanho da palavra. Olha, substantivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Mas se eu falar que substantivo é uma coisa, não fica mais simples? É uma substância. Então, se eu te falar, ô coisa, né? Eu corto você de você e transformo você em um substantivo comum, né? Não pessoal, um substantivo comum. Então, você é um substantivo pessoal. Só que eu posso fazer uma mágica e transformar você em um substantivo. Você é um substantivo próprio e chamar você de coisa, ou seja, transferir você para o universo da representatividade como uma coisa. Então a gente pode cortar, a gente pode fazer mágica com esse camarada aqui, utilizando as proporções que são basicamente os tipos de substantivos que a gente tem. Tipos de substantivo, porque cada tipo vai ter um antídoto, um antivo, né? Antídoto. Por quê? Porque as pessoas, quando elas passam a experimentar a vida, elas passam a esperar anotações. E quando elas passam a esperar anotações, elas ficam denotando a expectativa de serem chamadas pelo seu nome próprio, com letra maiúscula destacada, ou seja, um substantivo próprio, né? E não um substantivo abstrato, um substantivo genérico, né?
diga-se de passagem. Então, isso são raízes que disseminam para nós as substâncias. Na gramática, o substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, lugares, ações, sentimentos, qualidades ou estados. Então vamos por aqui, ó. Vamos revelar por nome. O que a gente vai revelar por nome? Seres, objetos, olha o tanto de coisa, né? Ações, lugares, ações. Então até ações recebem nome, né? Doideira. Sentimentos. Então às vezes fica difícil mesmo entender por como uma ação vai receber o nome se é uma ação, né? Então é o ser humano organizando, né? Sentimentos, qualidades ou estados. Estados. Estados aqui não é nome de lugares, regiões. Estados aqui é estado. Estado de característica mesmo, né? Ó, vamos lá. Sendo fundamental para a construção de frases, flexiona-se em gênero, número e grau. Então, substantivo ele flexiona geral. Flexiona legal. Flexiona em gênero, número e grau, né? Gene. Podendo ser classificado como comum ou próprio, concreto ou abstrato. Então a gente pode classificar o substantivo assim, ó. Substantivo assim, ó. Comum, substantivo próprio. Concreto ou abstrato? Simples, composto. Composto. Primitivo. Derivado. E coletivo. Vamos dar uma olhada aqui. Comum, nomeia seres de uma mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, cachorro. Vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, ó.
Hum, Então, ó, o substantivo comum nomeia seres de uma mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, cidade, cidades, cachorro, cachorros, pessoas. É, hum, então aqui, cidade de forma genérica, né? Genérica, palavra aqui. A palavra quente para nós aqui é genérica. Próprio, dá um nome específico a um ser particular, por exemplo, Lisboa, Dona Maria. Então, o substantivo próprio é o seu nome. É aquele que especifica você, né? Concreto, nomeia seres que têm existência própria sem depender de outra palavra. Por exemplo, pessoa, massa. Ó, mesa, né? Pessoa, mesa. Nomeia seres que têm existência própria. Abstrato. Designa sentimentos, estado, ações ou qualidade que dependem de outro ser para existir. Por exemplo, alegria, beleza, corrida. Simples, formado por apenas um radical. Por exemplo, chuva, flor. Composto, formado por mais de um radical. Guarda-chuva, girassol. Primitivo. Palavra que serve de base para formar outra. Por exemplo, ferro. É o substantivo primitivo. Derivado, palavra que se origina de outro, por exemplo, ferreiro, florista. Uhum. Então, viu que a gente precisava de ver a formação de palavras por composição? Coletivo, nomeia um conjunto de seres ou objetos de mesma espécie, mas está no singular. Cardume de peixes, alcateia de lobos. Então esse coletivo aqui, ó, ele para mim é o mais difícil, né? Embora exista uma palavra que embora exista uma palavra que credencie um contraste, né? Gerencia um contraste entre a relação coletiva, né? E o singular, que é o nome da espécie. Flexões de substantivos, gênero, pode ser masculino ou feminino. Por exemplo, menino e menina. Né? Menino e menina é um substantivo comum, né? Nomeia seres de uma mesma espécie de forma genérica. Número pode ser singular ou plural. Exemplo, livro ou livros. Aqui a gente é um substantivo concreto. Grau pode ser aumentativo ou diminutivo. Homem, homenzinho. Diminutivo de homem. Homem é um substantivo comum. Então, isso é substantivo. É preciso saber que em uma oração a gente tem o sujeito, né? Mais o verbo, mais o complemento.
E aí o substantivo, ele pode vir aqui, né, junto com o sujeito, né, para gerenciar o sujeito, né, para classificar o sujeito, ou ele pode também vir, ele pode estar, não, o substantivo vem aqui mesmo, né? Tá nessa parte, na primeira parte. Na verdade, isso é difícil falar agora, né? Na hora que a gente estudar sobre isso, a gente fala. A posição do sujeito. Porque tem algumas coisas que mudam. Agora, beleza. Agora que a gente tem um sujeito, né? Temos o sujeito. Ó, temos o sujeito, temos uma substância a se falar, né? Temos uma matéria, algo concreto. Só que quando a gente quiser fazer operações com isso, a gente tem os adjetivos. Os adjetivos operam substantivos, sabe? Eles sinalizam e configuram a partir da modificação do substantivo. Então, o adjetivo é algo super importante. Então, no próximo vídeo, a gente vai voltar falando de adjetivos e vai tentar completar toda essa lista de formas da morfologia, né? Palavras que sofrem interpretação pela adequação morfológica, né? Esse jogo que construiu esse céu para nós comunicarmos, né? Para isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!